tão bacana, né? Esse nosso encontro bacana aqui do Dia Internacional da Linguagem Simples. Eu sou a Clarice Matos, eu faço parte do núcleo gestor da Rede Linguagem Simples Brasil, sou linguista, advogada, e estou aqui com essa função muito honrosa de mediar o evento hoje com a Heloísa e a Cláudia Capelli. E, enfim, vou fazer minha audiodescrição rapidinho aqui para vocês. Eu tenho a pele clara, olhos claros também, cabelos castanhos mais ou menos na altura do pescoço. Estou usando uma blusa com roxo bem escuro e com fundo alaranjado da Rede Linguagem Simples Brasil. Como é que vai ser esse nosso encontro de hoje? Só para vocês se prepararem. Primeiro eu vou passar a palavra para a professora Cláudia Capelli, que vai falar com a gente por uns 15 a 20 minutinhos ali, mais ou menos. Depois a gente passa a palavra para a Heloísa Fischer, que vai falar com a gente mais ou menos pelo mesmo período, né, pelo mesmo tempo. E depois elas duas vão juntas falar um pouquinho para a gente sobre como anda o ISO, essa regulamentação, e elas vão explicar mais ou menos também do que se trata para quem ainda não está inteirado. Tá bem? Então é isso. Ao final a gente vai abrir para perguntas, então se vocês quiserem, podem ir colocando perguntas no chat ou abrir seus microfones. Aliás, aproveito para pedir, por favor, para que vocês mantenham os microfones fechados durante a nossa reunião de hoje, e ao final todo mundo vai ter tempo e espaço para falar, tá bem? É isso então, gente, a nossa abertura está feita. Professora Cláudia Capelli, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui na tarde de hoje. A palavra é toda sua. Obrigada, Clarice. Obrigada, Heloísa, também pelo convite. Foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho da Clarity para vocês, né? Para quem conhece ou para quem também não conhece. Então, vou compartilhar aqui alguns slides com vocês. Voltando aqui. Espera aí que eu... Pronto. Eu vou contar um pouquinho sobre como é que é a estrutura, como é que as pessoas, né, podem participar, o que tem de interessante, o que é legal nessa organização, né? Na verdade, a gente, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma Federação Mundial de Linguagem Simples, né? E essa federação ela congrega 3 instituições, né? Uma delas é a Clarity, a Heloísa vai falar de uma outra e tem uma terceira também. Bom, enfim, então, no caso da Clarity, né, ela é uma organização internacional e hoje ela está sediada no Canadá. Falo hoje porque ela teve um tempo sediada na Austrália, que foi quando eu conheci a organização. E antes de falar, né, entrar na Clarity, vou me apresentar aqui, também vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele clarinha, sou lourinha, né? Estou com uma roupa verde escura aqui. Meu fundo é branco e estou usando óculos, né? Porque depois de um certo tempo o óculos fica extremamente necessário. Bom, e estou usando um batom de brilho aqui. Meu nome é Cláudia Capelli, eu sou professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu trabalho nessa área de interface humano-computador, sou da área de computação, né? E minha tese de doutorado foi na área de transparência, e daí veio o trabalho com entendimento, e por conta de entendimento eu cheguei na linguagem, né? Na linguagem simples. Eu participo em alguns grupos, né, que também tem a ver com esse tema, que tem a parte de cidades inteligentes, que é a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, que eu trato de literacia digital, que é de fazer o cidadão conseguir entender melhor as tecnologias. Na UFRJ, eu trabalho no programa de mestrado e doutorado em computação, mas ligado a desenvolvimento de trabalhos em linguagem simples. Lá na PUC, eu estou participando do laboratório, inclusive, que foi a convite da Heloísa, né, que fundou lá o laboratório, o Link Lab, que é um laboratório de linguagem simples, linguagem cidadã, que a gente estava chamando lá, né? E aí eu trabalho em outras frentes e tudo, mas sempre muito ligado a essa ideia de apresentação de informação, né? Que é o que é meu tema principal aí, de apresentar a informação e apresentar a informação relacionada a garantir o entendimento, né, de quem está recebendo aquela informação, né? E eu trabalho não só nessa parte textual,
mas também na parte de apresentar a informação com outros formatos, né? Processos, gráficos, entre outras coisas. E aí, no meio dessa conversa toda, eu comecei a interagir mais fortemente com a parte da linguagem simples, né? E aí foi quando eu conheci as pessoas, né, num evento, o pessoal da Clarity, né? A Clarity é uma organização cujo objetivo principal é reunir pessoas e promover o entendimento da linguagem jurídica. Eles nasceram com esse propósito, tá? Hoje em dia eles estão bem mais abertos e já trabalham com outros temas, mas o forte deles é a linguagem jurídica. E eu acabei encontrando com eles por conta de um curso que eu acabei montando junto com o pessoal de uma outra organização, um curso de pós em Direito, né? E aí eu fui trabalhar a linguagem simples para o direito, né? E aí me comuniquei muito com eles e depois disso eles acabaram me convidando para fazer parte do grupo que eles têm vamos dizer assim, de representação dos países, né? Eles têm alguns países que têm representantes. E aí eles me convidaram, o Brasil não estava lá, e eles me convidaram para participar, porque eu estava fazendo esse movimento com esse trabalho, né? É um pouco da história deles. A Clarity nasceu em 83 por força de um advogado britânico, né, que escreveu uma carta para uma sociedade de advogados, né, e convidando todo mundo a ter essa iniciativa de ter uma linguagem jurídica acessível, né? O Canadá tem movimentos bem fortes nessa linha de tornar as leis, né, acessíveis para todo mundo. É bem interessante, tem vários grupos de pesquisa, trabalham lá com isso. E aí 28 pessoas responderam essa carta dele, e aí a Clarity nasceu, né? E aí tem um lorde, né, famoso aí, um dos mais célebres juízes aí do mundo, que endossou o projeto. Então ele ficou bem consistente e eles nasceram desse jeito, né? Deixa eu tirar esse negocinho que está aqui me atrapalhando. Tá, pronto. Os membros, né, na verdade, da Clarity, são pessoas que entendem e promovem a linguagem jurídica simples, né, a ideia do design jurídico, como eles chamam, né? E aí tem advogados, juízes, funcionários de governo, acadêmicos, professores, e também tem muitas pessoas que são praticantes de linguagem simples. Como eu falei, eles foram expandindo, né, o seu domínio ali, né, que era muito focado na parte jurídica, mas com o tempo eles foram indo para outras áreas também. Eles têm alguns conjuntos de atividades que eles fazem. Então eles têm uma revista, que é a principal fonte de notícias aí em linguagem simples. Nos primeiros volumes dessa revista, vocês podem, né, consultar lá e perceber que eles tinham muitos artigos muito focados na área jurídica. De alguns 3, 4 anos para cá, ela já ficou mais generalista, tá? Eles têm uma conferência internacional, inclusive eles fazem em conjunto com a Plain, que a Heloísa deve comentar aí também, e essa conferência internacional a cada 2 anos, uma organização fica responsável, né? E nessa conferência é interessante porque eles têm um viés, assim, meio a meio, né? Eles têm viés acadêmico e viés empresarial. Então, tem várias empresas que vão para lá apresentar seus cases, né? Seus trabalhos, e tem também o pessoal que escreve artigo que vai lá publicar, o que também é bem interessante. Então, atende aí vários públicos, né? E eles fazem algumas atividades regionais ou locais, né? Essa, por exemplo, aqui que a gente está fazendo, essa ação aqui, é uma atividade, né? Então, os membros costumam fazer coisas, né, locais e criar trabalhos e palestras, enfim, né? Vários movimentos. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aí é o Journal, né? A revista de setembro de 2020, 2020, que eu peguei um exemplo aqui do site, tá? E aí eles botam esses artigos, eles têm lá um resuminho sobre o artigo, tá? Alguns eles deixam, como vocês podem ver aí, está aberto, então a pessoa pode ir lá ler o artigo. Os outros fechados é para quem é associado, né? Quem é membro. Então, só fica aberto na totalidade para quem é membro. Mas mesmo os que não estão abertos, você ainda consegue saber assim, sobre um abstract, né? do que tem no jornal. A conferência, né, que teve
A última foi agora, né? 2021? Não me lembro mais. Foi 2021, né? Que a gente participou, até participei, acho que a Heloísa também participou, aquela do Access for All que eles fizeram, né? Não foi a que foi em conjunto com a Plain. Isso, foi em conjunto com a Plain. A Plain que estava organizando, e a Clarity estava meio de, né? Fez em conjunto. Talvez a próxima seja o contrário, não sei, eles fazem uma combinação com isso. Uma coisa que eu acho interessante na Clarity é que eles tiveram uma iniciativa muito boa, inclusive eu já tentei, estou tentando ainda, né? Alguma instituição que tivesse interesse de trazer isso para o Brasil, e eles dizem que é possível, apesar de que o preço ainda é um pouco alto, né, para o nosso padrão, mas eles têm um curso tipo um MBA, né, uma especialização, que eles fizeram em convênio com uma universidade no Canadá. O curso é bastante interessante, tem vários módulos. Eu botei aí a página, quem quiser consultar, está lá. Vocês podem, a pessoa pode fazer várias trilhas, não precisa fazer o curso completo. Você paga por módulo, né? E aí tem vários certificados. É bem interessante. É um curso bastante completo em linguagem simples, né? Assim, acho que é o único que tem no mundo, assim, que seja um programa mesmo de pós-graduação em linguagem simples. Eu acho que, assim, penso, né, que talvez a gente pudesse unir forças aí para trazer esse curso para o Brasil. Já tentei conversar com algumas universidades, mas tem uma discussão grande, tem que traduzir material, tem todo um processo aí para fazer, mas eu já conversei com o pessoal da universidade lá, né, da Simon, e eles estão abertos a esse tipo de projeto, né? Eu acho que é um projeto bem interessante. Bom, aqui a gente tem a diretoria, meu contato principal é com a Julie, ela é a presidente lá, né? E eles atualizaram há pouco tempo aí a tesouraria e a secretaria, então eles nem botaram as fotinhos ainda, eu até peguei essa imagem do próprio site, tá? E tem a Stephanie também, que é uma pessoa super aberta, assim, fácil da gente conversar, né? E ela é a vice-presidente aí da organização. E nessa organização, tanto a Julie quanto a Stephanie, elas são consultoras. A Julie tem, inclusive, uma empresa, né, que trabalha com essa área de tradução, né, para linguagem simples e na área jurídica, especializada na área jurídica, tá? Então, elas são pessoas de mercado e entendem, assim, bastante do assunto, têm muita experiência, e elas também dão aula nesse curso de pós, tá? Que eu comentei anteriormente. Aí, aqui, só para vocês terem uma visão dos países que estão nesse board, na verdade, não é bem um board, porque não é uma diretoria, né? Mas é, assim, um conjunto de países convidados a discutir, a fazer parte dos grupos de trabalho, né? E aí, eles me incluíram ali, representando o Brasil, né? E tem pessoas aí do mundo todo, tá? É legal de saber quem são. Bom, tem a parte de a gente poder se filiar, né? E tem lá um custo, acho que está em 50 euros ou 50 dólares, alguma coisa assim. Né? A filiação individual, ela é anual. E aí você tem algumas vantagens, né? Você passa a ter desconto na inscrição da conferência, você tem acesso completo às revistas lá, os artigos que eles publicam, você pode participar desses grupos de trabalho, inclusive eu participo de 2 grupos lá com eles, né? Tem acesso a essa rede de profissionais, são multiprofissionais. Esse mapinha aqui à direita mostra um pouco dos países, né, do alcance da rede da Clarity. E o que é legal também é que eles permitem você publicar conteúdos no site. Então, meu caso, que eu escrevo artigos e participo de congressos, assim, é legal que você pode mandar os seus artigos, claro, tem uma avaliação, e eles ficam disponíveis no site. É interessante, é uma forma de você mostrar seu trabalho. Eu não vou falar desse da ISO agora, vou deixar para falar depois, combinei com a Elô, da gente falar no final. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês um pouquinho sobre a Clarity. Se tiver perguntas, não sei se vocês querem emendar com a Elô e depois a gente fala tudo no final. Muito obrigada, professora Cláudia, foi ótimo, muito esclarecedor, combinando bem com a Clarity. Heloísa, então acho que eu vou passar a palavra para você agora, para a gente manter
essa sequência de conteúdos e a gente deixa as perguntas para o final, pode ser assim? Tá ótimo. Então, Ótimo. tá bem. Elô, seja muito bem-vinda, você também. Que prazer, que honra sempre ter você aqui falando para a gente, com certeza. A palavra é toda sua. Obrigada pelo acolhimento, Clarice. É uma alegria estar aqui participando hoje. Feliz Dia da Linguagem Simples para todo mundo e uma oportunidade muito bacana da gente ter esse encontro para falar das associações internacionais de linguagem simples no Dia Internacional da Linguagem Simples. Eu sou uma mulher branca, eu estou usando uma blusa rosa, eu uso óculos, cabelo curto, eu estou sentada numa cadeira e atrás de mim tem um quadro escrito "Eu, você, ninguém gosta de complicação", de um lado, e do outro lado tem um negócio escrito "simples". Então, para vocês verem que eu não gosto de complicação. Eu faço parte da diretoria da Associação Internacional de Linguagem Simples, a Plain Language Association International. E eu vou, então, apresentar a Plain. Eu vou trabalhar com um material de divulgação da Plain e vou dar aqui um toque brasileiro. Só que antes disso, a gente tem uma mensagem da presidente da Plain que ela gravou para a gente, só para dar para dar boas-vindas nesse dia da Linguagem Simples e desejar para todos os brasileiros da Rede Linguagem Simples Brasil um feliz dia. Então, vamos ver aqui. Ela se chama Margaret, eu vou tentar falar o sobrenome dela, que ela é da Noruega, Margaret Varesnes, acho que é isso. Olá, amigos da Rede Linguagem Simples Brasil. Muito bom estar com vocês hoje. I wish you a very happy Plain Language Day with a lot of activities to show the benefits of clear communication. My best wishes to the vibrant Brazilian Plain Language Network. O pessoal da Plain é muito animado com a Rede Linguagem Simples Brasil. Então, que bom. Então, agora eu vou passar para a minha apresentação. Muito bem. Então, a Plain Language Association International. O que é a Plain? A Plain ela é uma organização sem fins lucrativos, assim como a Clarity, sem fins lucrativos, gerido por voluntários. Existe desde o início dos anos 90 e reúne apoiadores, praticantes de linguagem simples no mundo todo. E a ideia da Plain ela é promover a comunicação clara em todos os idiomas. E tem um conselho diretor que tem 12 vagas nesse conselho diretor. E, atualmente, tem pessoas desse conselho diretor que são de todos os países diferentes. Europa, América do Norte, né? Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Canadá, da América do Sul. América do Sul tem eu. Tem uma diretora que é da África, tem um diretor que é da Austrália. Então, é bem interessante, assim, é uma rede, assim, os colegas são de vários lugares do mundo. A Plain, ela tem os canais de comunicação da Plain, são o site, que é esse que eu estou projetando na tela agora. Tem um grupo no LinkedIn que é bem interessante, esse grupo. É um grupo internacional, em inglês, que é o principal ponto de discussão de linguagem simples no LinkedIn, que tem 21 mil, tem um número aqui do lado, né? 21.265 integrantes no grupo. É uma excelente fonte de informações sobre linguagem simples. Esse grupo do LinkedIn é um grupo aberto do LinkedIn, você tem que pedir, na verdade, você tem que pedir para entrar nele, mas qualquer pessoa pode entrar nesse grupo. Não é um grupo só para membros da Plain. E o fato de você entrar nesses grupos de LinkedIn, que eu estou mostrando esse do internacional, mas tem um em português também, o fato de entrar no grupo do LinkedIn não significa entrar para a Plain, porque esse grupo é um grupo aberto de uma maneira geral. Então, tem o grupo principal, que é tipo esse grupo, o grupo pai, que é esse em inglês. Tem um grupo em português, que é o Plain em português, que a gente está com 468 integrantes. Esse grupo, eu abri esse grupo acho que em 2017, ele não tinha o nome da Plain, não tinha filiação nenhuma com a Plain, era um grupo só para discutir linguagem simples. E aí, naquela ocasião, assim, 1 ou 2 anos depois, acho que uns 2 anos depois, a presidente da Plain, na época,
que era uma pessoa, uma mulher que morava na Argentina, mas ela é britânica. Ela me procurou sugerindo que tivesse uma coadministração da Plain, pelo fato de ser de muito interesse da Plain ajudar a difundir a linguagem simples em vários idiomas. E aí ela me propôs isso, e aí, então, na verdade, eu continuo administrando esse grupo, mas esse grupo é da Plain, eu só administro o grupo. E a Plain também tem um grupo em espanhol, que é esse menorzinho que eu estou projetando aqui. Ele é bem menor, tem 83 integrantes, e tem um ainda menor que começou mais recentemente, que é em alemão. Então, a Plain tem essas 3 frentes além do inglês. Tem o português, o espanhol e o alemão. E eu fico muito feliz de ver que a nossa comunidade brasileira tem aderido muito ao grupo. Fica o convite para todo mundo que está assistindo a gente agora, para fazer parte do grupo em português. E se você fala inglês, se você tem familiaridade com o inglês, sempre tem aquela ferramenta de tradução também, né? Mas se você tem familiaridade com o inglês, eu sugiro também que você faça parte do grupo da Plain no LinkedIn, porque tem muita informação que passa por ali. Dá para dar uma geral assim da linguagem simples no mundo, muito bacana. Como a professora Cláudia Capelli falou, a Plain ela faz parte dessa associação da Federação Internacional de Linguagem Simples, que é a International Plain Language Federation. A federação ela foi constituída uns anos atrás, e ela foi constituída por essas 3 organizações: a Clarity, a Plain e essa outra organização que se chama Center for Plain Language, que ela é internacional, mas ela é basicamente ali dos Estados Unidos e do Canadá. É muito forte nos Estados Unidos e no Canadá. A Clarity e a Plain, elas têm mais esse perfil internacional mesmo, né? Pessoas em vários países. Então, a Plain ela é aberta para pessoas e para organizações. Atualmente, tem cerca de 400 membros em 36 países. E é interessante porque assim, existe um objetivo muito grande da Plain, já há alguns anos, de ser cada vez mais internacional. Porque a gente sabe, né, que o berço da linguagem simples é inglês, né? São países de fala em inglês. Assim como a Clarity, a Plain ela tem sede, digamos assim, jurídica no Canadá também, porque no Canadá a linguagem simples ela é muito forte. Então é até interessante que essas 2 organizações elas têm sede jurídica no Canadá. Mas atualmente 68% dos membros são de países que falam inglês e 32% são de países que falam outros idiomas. E a Plain tem uma meta de, nos próximos anos, chegar a um equilíbrio meio a meio, ter 50% de países falando diversos idiomas e 50% de inglês. A primeira meta é essa, né? Que é uma meta ambiciosa, mas nós estamos no caminho. Bem, então, a gente tem também um mapa, como a professora Cláudia mostrou, o mapa da Clarity. Esse aqui é o mapa da Plain, com os países marcados onde tem membro. Então, é bacana a gente ver que realmente tem uma presença global nos 5 continentes. Fazer parte da Plain tem algumas vantagens, né? Eu elenquei aqui algumas, porque ela é uma associação que ela organiza... Enfim, deixa eu assim, explicar para vocês assim, quais são as propostas de valor, né, da Plain. Se você faz parte da Plain, é uma maneira de ampliar o seu networking e o seu aprendizado de linguagem simples de uma maneira muito especial. Se você tem familiaridade, né, tem fluência em inglês, porque os materiais, por mais que a gente pode traduzir, né, botar sempre nas ferramentas de tradução, mas as conversas elas acontecem em inglês. E se você tem o interesse também de uma certa maneira, saber o que está acontecendo no mundo, pelas pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem no mundo, a Plain tem um mix muito interessante de membros, porque então essa chance assim da gente poder se aproximar de profissionais que são muito ativos em vários países, né, e você poder trocar experiência, porque assim como assim a gente faz aqui na rede, né, na Rede Linguagem Simples Brasil, se você recebe uma mensagem de alguém que faz parte da rede e te pede alguma opinião ou quer trocar alguma experiência com você,
detém um coleguismo. Então, no caso da Plain e na Clarity, claro que é assim também. Eu só estou destacando esse aspecto aqui da Plain. Se você aborda pessoas que são realmente muito referenciais no mundo da linguagem simples, e você fala, olha, eu também faço parte aqui, então as portas se abrem de uma maneira muito interessante. Assim como a Clarity, a Plain também tem algumas fontes de conhecimento que são exclusivas. Mas a Plain, ela tem uma parte assim que muito pouco é aberto para não membro. Basicamente, só circula mesmo se você faz parte da entidade. Então, sim, tem uma newsletter, tem um journal, né? um jornal, que ele tem uma pegada, eles chamam de light academic, é um acadêmico leve, né? Ele não chega a ser jornalístico, as informações que circulam lá, né? Elas são meio acadêmicas, meio jornalísticas. É uma maneira muito interessante de ter acesso ao que está acontecendo na linguagem simples no mundo. A Plain começou a organizar agora, no ano passado, webinários muito interessantes. E quem é membro da Plain tem um logo. Eu vou mostrar um pouquinho disso tudo que eu estou falando a seguir. Você pode usar o seu logo de você ser membro da Plain. Então, tem essa questão, que é em inglês, a gente sempre pode, né? Usar aí os recursos da tradução, mas as fontes de informação elas são todas em inglês. Então, eu estou projetando aqui agora na tela um exemplo da newsletter. Essa newsletter ela sai 4 vezes por ano. E a última foi agora, no mês de setembro. Então, essa newsletter traz informações sobre a própria entidade, sobre benefícios. Por exemplo, essa última newsletter de setembro trazia uma possibilidade da gente ter desconto na inscrição de um evento na Espanha, online, muito interessante que acontecia. Se você era da Plain, você tinha lá o desconto, né? E tem alguns recursos também interessantes, mas só em inglês, para membros da Plain, como, por exemplo, para comprar o livro do Martin Cutts, que é o livro de referência, do Guia de Referência de Linguagem Simples. Membro da Plain tem desconto para comprar. E tem um software também de simplificação, mas é só em inglês, que membro da Plain também tem desconto para comprar. Então, a newsletter ela tem esse formato. O e-journal, essa também foi a última edição. As edições do e-journal são temáticas. Essa última edição aí foi sobre a importância de conhecer o seu... Eu botei o relógio aqui para eu não me estender muito, só para ver meu tempo, porque já tenho tempo ainda. Essa edição, as edições são sempre temáticas. Então, essa última edição foi Know Your Reader, né? A importância de você saber para quem você está escrevendo. Os artigos do journal, eles são em inglês e no idioma do autor. Então, por exemplo, no próximo número até tem uma chamada aberta de artigos para o próximo número. A temática do próximo número vai ser resultados da linguagem simples, que a linguagem simples traz. Eu até propus um artigo lá para falar de resultados que organizações públicas brasileiras estão tendo com linguagem simples. Então, por exemplo, eu vou escrever o meu artigo, ele vai ser publicado em português e em inglês. É sempre assim, é muito interessante esse journal. E os webinários, que são muito interessantes, que eles começaram agora recentemente. Já teve 2 ou 3, começaram esse ano. Então, o webinário é só para membro da Plain também. E é sempre assim, tem uma pessoa que é uma especialista, que tem uma fala inicial. No caso, a última pessoa que se apresentou foi em julho, acho, julho ou agosto, o último webinário, foi essa juíza, a Lola, a Maria Lorena Tula del Moral, uma juíza argentina, que é uma figura muito importante da cena de linguagem simples na Argentina. Ela é da Universidade de Buenos Aires, da Escola de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, do Observatório de Linguagem Simples que tem lá, que é o Observatório de Lenguaje Claro, que é uma instituição muito focada, né? A partir está ligada a uma universidade de direito, uma faculdade de direito, mas é uma entidade muito importante na cena da linguagem simples na América do Sul, especificamente na Argentina. Então, a juíza Lola, que faz um trabalho incrível, ela foi a pessoa que falou, foi a última expert que falou. Então, é sempre assim o webinário, tem uma apresentação, tem depois uma discussão em salas de Zoom, e aí normalmente é em inglês, e no caso, como era em espanhol, tinha inglês e espanhol, a pessoa dava para participar. E tem uma facilidade interessante, uma funcionalidade interessante, que os webinários eles ficam gravados para você ver depois,
e você pode fazer o download da transcrição do webinário. Então, é uma maneira de armazenar também esse conhecimento que é muito legal. E essa possibilidade de usar essa identificação, como eu já havia falado antes, esse logozinho plain, né? Eu, por exemplo, no meu e-mail, eu uso na minha assinatura de e-mail, esse plain member. E, além dessas vantagens, né, tem, eu acho assim, uma das principais também, que é a questão de você ter desconto para se inscrever nos congressos da Plain. Os congressos, na verdade, a Plain tem os congressos dela e a Clarity tem os congressos da Clarity. Os congressos da Clarity são em anos pares e os congressos da Plain são em anos ímpares. Então, na verdade, assim, a professora Cláudia Capelli mencionou uma organização conjunta das duas instituições, delas organizarem o congresso. Isso, na verdade, só ocorreu uma vez, que foi o último, que foi o do ano passado, porque, por causa da pandemia, o congresso da Clarity de 2020 foi cancelado e o congresso da Plain de 2021, presencial, foi cancelado. Então, as duas entidades reuniram esforços e montaram um evento online. E foi a primeira vez que teve um evento online de linguagem simples, e ele só pôde acontecer mesmo porque as duas entidades se reuniram e juntaram forças. Então, assim, os congressos que a Plain organiza sempre foram presenciais. Estou botando aqui na tela a imagem, né, de um congresso presencial do passado. E esse último, que foi em 2021, já foi o primeiro online. Então, estou projetando na tela também uma imagem do ambiente online da conferência, que teve muita gente do Brasil participando, e foi ótima essa conferência. Depois você ficou com acesso durante, acho que 6 meses, né? E a gente teve uma oportunidade, vou projetar aqui agora uma imagem do ambiente online desse último congresso, conjunto, né, da Clarity e da Plain, que tinha as apresentações, como se fossem assim, as salas principais dos apresentadores falando, com uma integração muito interessante, né, que é esse primeiro ambiente aqui. Para vocês terem uma ideia, assim, especificamente na imagem que eu estou mostrando, tem assim 4 figuras super importantes da cena internacional da linguagem simples. A Barbara Kingsley, aquela dos Estados Unidos, o Neil James, de gravata aqui, não, os dois estão de gravata, na verdade, mas o Neil James, da Austrália, o professor Joe Kimball, dos Estados Unidos, e a Jeannie Reddish, que é uma especialista em usabilidade, uma pessoa fundamental da linguagem simples, estavam juntos lá. Foi muito um aprendizado incrível. Então, além desses aprendizados todos nos congressos, a gente ainda teve, no ano passado, essa chance. Eu estou projetando na tela aqui agora o ambiente de interação entre os participantes, né, os congressistas, os participantes do congresso. E aí eu estou mostrando aqui um print da tela que a gente marcou, os brasileiros, nós marcamos de nos encontrarmos numa mesa virtual. Foi muito bacana, né? Aqui, aliás, nem coube todo mundo na mesma mesa. Lembra que não cabia? Exatamente. Eu pedi para o pessoal lá separar uma mesa, eles não botaram gente suficiente. Pois é. Então, aqui na imagem tem... eu fiz um print da minha tela, né? Então tinha eu na tela, a Isabel Gouveia, do Programa de Linguagem Simples do Ceará, e o Rogério, né, do Projeto Pulsares, da área de saúde. Então, foi muito interessante. É importante saber que o próximo congresso da Plain vai ser em outubro do ano que vem. Eu acredito que daqui a alguns poucos dias, né, no máximo até meados de novembro, vai sair oficialmente o anúncio do local e, enfim, de como é que vai ser. Então, no ano que vem tem congresso da Plain. Para finalizar, eu queria só compartilhar 2 novidades que acabaram de ser implementadas na Plain para a associação, para a filiação à entidade, né? Faltou eu dizer que a minha responsabilidade lá na Plain, no núcleo, como é que eles chamam? No conselho diretor, eu tô ligada a 2 comitês, porque tem vários comitês de trabalho. Eu estou ligada ao Comitê de Desenvolvimento Regional, que é justamente, né, pensando na expansão da Plain em português. E eu também faço parte do comitê de associados, de membership, né, os membros. Então, a gente acabou de colocar na rua umas novidades para a Associação Plain. Primeiro, uma que beneficia super a gente aqui no Brasil, porque agora, vocês lembram que eu falei no início que tem membros que são pessoas, né, são indivíduos, e tem organizações. A afiliação individual, agora, ela é baseada no PIB dos países.
o que significa que a gente aqui no Brasil tem direito a desconto. Olha que coisa boa. A anuidade da Plain custa $50. E aí agora os brasileiros e brasileiras pagam $40, que dá mais ou menos R$220 por ano, o valor da afiliação. E tem uma outra modalidade muito interessante, aí, enfim, isso é para todos os países, que agora tem uma nova modalidade para organizações, né, para empresas, órgãos públicos, poderem se organizar, poderem se filiar com um número maior de integrantes, que é a tal do Group Membership, né, que é a afiliação em grupo. Então, a empresa, o órgão público, pode filiar várias pessoas ligadas àquela empresa ou àquele órgão público por um preço muito melhor do que se cada pessoa fosse individualmente fazer a filiação. Então, essas novidades são muito bacanas. Se, por um acaso, você tiver interesse em se juntar à Plain, quiser saber mais, quiser saber qualquer detalhe, fala comigo que eu tô aqui para tirar qualquer dúvida, né? Agora aqui durante o nosso evento ou depois. Então, agradeço aí o espaço para poder falar da Plain, espero ver vocês na Plain e fico à disposição. Obrigada, Clarice. Ah, que demais, Elô, que demais. Quantas informações importantes, trazendo aí para a gente até valores e tudo, informações práticas, né, para quem tiver interesse, e muito bacana mesmo. Eu vou agora fazer o seguinte, vou juntar vocês duas, tá, na tela aqui, para vocês falarem um pouquinho para a gente sobre o ISO, sobre o que é o ISO, por que isso é importante, por que a gente está falando disso nesse Dia Internacional da Linguagem Simples. Então, vocês fiquem à vontade, vou fechar meu microfone, vai ser um bate-papo entre vocês aí, com a gente assistindo. Tá ótimo. Cláudia, você quer compartilhar aquele seu slide? Posso compartilhar. Clarice, você pode botar no link aquele chat, aliás, no chat aquele link. Estou colocando agora. O link do ISO mesmo, né? Do site ISO, onde constam as informações do ISO Internacional, onde constam as informações do normativo. Porque esse normativo ISO, ele é um desejo da comunidade internacional de linguagem simples já há muitos anos. Tanto que a própria Federação Internacional de Linguagem Simples, ela foi criada com o intuito de levar adiante o projeto do normativo ISO, porque a linguagem simples, como movimento, nunca teve uma regra única do que é a linguagem simples, mas, principalmente, o objetivo de criar um normativo ISO, de buscar a criação de um normativo ISO, foi para poder certificar os praticantes de linguagem simples, né? Porque não só para aplicação de uma maneira mais ampla por organizações, mas também, e em primeiro lugar, para poder ser um parâmetro de certificação profissional. Pronto. Então, pronto. Então, deixa eu só contar a história, então, Cláudia, porque eu estou contando a história, que acho que aqui não tinha história, né? Então, o objetivo desse grupo de pessoas, né? Na verdade, pessoas ligadas à Clarity, à Plain e ao Center for Plain Language. Inclusive, tem documentado num journal da Clarity, acho que de 2010, ou até anterior a 2010, acho que anterior a 2010, esse primeiro embrião do que viria a ser um normativo, né? Tem lá nos arquivos. Os arquivos do jornal da Clarity, eles ficam, os antigos, se não me engano, eles ficam disponíveis para uma leitura mais ampla. Mas, então, esse grupo que vem trabalhando há muitos anos, há 5 ou 6 anos, iniciou formalmente a trajetória para buscar o desenvolvimento desse ISO. Então, com isso, as 3 entidades criaram esse grupo de trabalho, porque a Federação Internacional ela não é uma pessoa jurídica, ela é um grupo de trabalho. Mas foi esse grupo de trabalho que pleiteou, junto, a entrada foi pela ISO da Austrália, esse processo de ter um normativo internacional. Então, isso já tem mais ou menos uns 6 anos. E como a Cláudia botou aqui no slide, tem uma previsão, a previsão assim, era
para o final desse ano, começo do ano que vem, porque no link que a Clarice botou no chat, a gente vê que está num estágio de aprovação técnica, porque muita água já passou debaixo dessa ponte do ISO, já teve muitas idas e vindas, e agora está numa fase final de aprovação técnica, que tem essa expectativa. O ISO, como a Cláudia botou aqui no slide, né, que não é só para o inglês, né? No slide da Cláudia ela fala isso, né, que é neutro, enfim, tem várias abordagens. Quando ele estava numa fase de esboço final, antes do esboço final ser encaminhado para o Comitê Internacional lá da ISO, na Austrália, as associações rodaram esse esboço e pediram para os membros lerem. Eu não sei se a Cláudia já era da Clarity nessa época, talvez ela não fosse ainda. Não, mas acho que não, né? Porque assim, lá pela Plain a gente recebeu e 2 pessoas aqui do Brasil leram o padrão, o esboço, né? Para a gente poder dar um feedback se funcionava em português ou se não funcionava em português. Então, parece que a expectativa do comitê que está trabalhando isso, porque tem um comitê específico para isso lá na associação, lá na federação, é que vai ser aprovado internacionalmente, porque já teve muitas instâncias de idas e vindas, e tem agora essa questão que os países que fazem parte do ISO vão fazendo as suas sugestões de melhorias, ou é a tal da aprovação técnica. O que acontece depois que o ISO for aprovado? Após ele ser aprovado, ele vai ser um ISO de plain language, ainda que é para contemplar todos os idiomas. Ele tem que ser localizado aqui no Brasil. Tem o termo, localizado é o termo, eu estou fazendo uma tradução, um anglicismo, porque em inglês é localized. Tem um outro termo aqui, que eu esqueci qual é, o termo certinho em português. Mas a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela tem que trazer e adaptar ou fazer uma versão, tem um nome. Então, tem que ter um grupo de trabalho na ABNT, e a gente, como Rede de Linguagem Simples Brasil e a Associação Brasileira de Comunicação Pública, a gente procurou já a ABNT para sugerir que seja formado um grupo de trabalho, e esse trâmite está, o grupo de trabalho, a apresentação da pauta da linguagem do ISO Linguagem Simples para um grupo de trabalho da ABNT ainda não foi feita, porque depende da agenda dos grupos que já existem. Mas a gente está nesse caminho já de digamos assim, assuntar qual é o caminho certo para poder a ABNT considerar essa norma. Você quer acrescentar alguma coisa, Cláudia? Não, eu ia só comentar, achei muito interessante essa... Na verdade, assim, eles também, uma coisa que é importante falar é que esse padrão não é um padrão mega completo, né? Ele, na verdade, é um padrão inicial que fala muito de como se fosse assim, uma coisa mais generalista, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem um viés de coisas gerais. Ele não é um padrão que vai ficar lá te dizendo cada coisinha de como é que faz. Eles começaram... É como se você começasse... uma coisa assim, é uma estrutura, né? Eu imagino que ele vá derivar em outros... talvez até, tipo assim, vai ser a ISO 10.050, depois vai ter a 10.050.1, ponto 2, ponto 3, porque talvez venham coisas com mais detalhes, né? Como a gente tem lá no Federal Guidelines, você tem vários detalhes das práticas, né? Eu imagino que isso é uma coisa que talvez derive em coisas mais detalhadas. Não sei, a gente não consegue, não tem ainda, né, ele na mão para ver, mas do jeito que eles colocam, explicam, parece que é alguma coisa generalista, mais de gestão, né, da linguagem, do que em si um negócio tipo muda isso para aquilo, né? Enfim, não sei, a gente não sabe dizer isso exatamente, porque eu, pelo menos, não vi o padrão, não tenho. Quem leu o padrão teve que assinar aquele esboço, né, que não é o padrão final. Isso. Quem leu o esboço teve que assinar aquele negócio de confidencialidade que não podia comentar. Um termo de confidencialidade que não podia comentar. Então, a gente também tem que aguardar para ver como é que vai ser o texto final. Pois é, não dá para saber direito. Mas, assim, eu acho que, assim, para mim, isso foi um avanço assim, enorme,
né, a gente poder transformar isso num padrão ISO, quando você coloca isso, né, como um padrão ISO, você está levando isso para todos os países. Essa ideia de você instanciar ele no país é muito interessante, né? Você gerar aquela instância, né? Como a Luísa comentou aí, de você adaptar, né? Fazer algumas coisas para que você aplicável, é muito interessante também. Tá lá, todo mundo pode consultar, mas não tem realmente no site que eu botei, não tem muita informação, né? Uhum. Ele tem uns anexos, parece que ele vai ter uns anexos também, né, no padrão, mas os anexos não estão abertos. Então, assim, o que é legal também, que eu achei interessante, é que tem muita gente participando. Então, assim, eu coloquei ali, né, é um grupo enorme, 50 pessoas, né, 16 países, tem muita representatividade, né? Então, não é uma coisa assim que está sendo feito com e no final, né? E no final, assim, na parte final do processo, além dessas 3 instituições, né, que formam a federação, foi convidada também o 3ID, que é o Instituto Internacional de Design da Informação, que tem sede em Viena, na Áustria. Então, na reta final, o IIID também entrou e também deu contribuições com essa perspectiva do design da informação, né? Então, além das 3 instituições, ainda teve essa outra grande instituição internacional aí que contribuiu. E vamos torcer para isso estar liberado, né, ano que vem. Estamos aqui. Se bem que já tem um preço, né? É uma coisa assim, a gente não tem o padrão, mas tem um preço no site. Impressionante, né? Preço Isso é engraçado, né? Eu falei, pô, mas como assim? Nós nem está pronto, sei lá quantas páginas vão ter, os caras já botaram um preço lá, né? Cobrar eles sabem, mas tudo certo. É isso, meninas. Encerrado? Sim. Muito bom, muito bom. Nossa, foi excelente vocês compartilharem essas informações sobre o ISO. Eu confesso que, para mim, ainda parece assim, um bicho de 7 cabeças. Não dá para entender muito bem o propósito, a proposta e tal. E acho que com essas explicações que vocês deram, pelo menos para mim, deu uma luz assim do que se trata e tal. Foi muito bacana. Deixa eu só dar uma informação adicional que me ocorreu aqui agora, que é uma coisa interessante, que a sugestão da ABNT para a nossa primeira aproximação foi que essa proposta, porque quando você vai propor criar uma norma na ABNT, você tem que criar, acho que é uma comissão de estudos, tem um nome assim, acho que é comissão de estudos. E aí eles sugeriram que, em vez de criar uma comissão de estudos especificamente da linguagem simples, que teria que começar do zero, que a gente se juntasse a uma comissão que já exista e que apresente a temática para essa comissão que já exista, e assim é mais fácil, porque já tem toda uma engrenagem que funciona, né? E aí a sugestão foi que a gente fizesse uma apresentação para a comissão que trata de assuntos de tradução. Então, estou vendo aqui que está na sala com a gente hoje a professora Maria José Finato, da Federal do Rio Grande do Sul, e até quando a gente teve essa resposta da ABNT sugerindo isso, né, que é a área de estudos da professora Finato, a gente até procurou, né, e falou assim, professora Maria José, ajuda a gente aqui, né, na hora que esse momento chegar. Mas a gente está aguardando ainda esse momento chegar, né? Mas a ideia é que, realmente, para que o processo seja um pouco mais rápido, porque eu vejo colegas na Plain que estão... obrigada, professora Maria José, é o Comitê de Terminologia e Tradução, exatamente. Eu vejo colegas, estava vendo o relato de uma colega da Plain, que é da Suíça, e ela está envolvida lá também no que seria a ABNT da Suíça, para fazer a localização do ISO lá. E eles estão já um tempão trabalhando, porque não tinha essa engrenagem já em funcionamento, né? Então, a gente tem essa expectativa de conseguir avançar. Excelente, Elô. Bom, pessoal, então a gente já está se aproximando do fim do nosso tempo previsto aqui, direitinho. E agora abre espaço para perguntas, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida ou se gostaria de fazer algum comentário. Se ficou, o momento é esse.
Acho que o pessoal está um pouco tímido ainda. Temos uma plateia silenciosa hoje. Olha, eu estou olhando aqui, tem uns nomezinhos, tem alunos, olha que gracinha. Público fiel. Público fiel. Então, eu acho que eu vou aproveitar e fazer Tem uma mãozinha ali, ó. Opa, Michele. opa! Michele, por favor, pode desmutar o seu microfone. A palavra está com você. Oi, pessoal. Eu queria dizer o seguinte: estou aqui no trabalho, mas estou acompanhando. Eu queria contar para vocês que hoje já tentei semear umas sementinhas da linguagem simples aqui no trabalho. Eu trabalho aqui no Ministério Público do Trabalho, em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu acho esse movimento fantástico, né? É direito fundamental, é acessibilidade, é inclusão, é o direito de entender. E eu queria dizer que eu sinto muito orgulho de conhecer pessoas como vocês que estão trabalhando para tornar para levar para a nossa sociedade, para as pessoas, a oportunidade de aprender e entender, né? Então, assim, gratidão, e eu acho esse movimento lindo, 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 e tenho muito orgulho de vocês, é isso que eu queria dizer. Estou muito contente de poder estar aqui ouvindo vocês, aprendendo. Como a Heloísa Fischer já mencionou, não é fácil, né? Escrever linguagem simples, a gente gasta tempo para que as pessoas possam ler de forma rápida, então eu estou aprendendo e estou muito feliz de participar desse movimento aí. Gratidão, um grande beijo para todos e bora ir para frente, bora inovar e tornar a linguagem simples acessível. Grande beijo. Obrigada, Michele. Muito legal, obrigada. Olha, a gente tem um comentário aqui também, tem a Josiane, super atuante, está aqui também no chat, dando parabéns. A Heloísa Martins também comentou que o tema de mestrado dela é a linguagem simples e que ela foi inspirada por uma palestra sua, Elo. Que legal! Qual o seu tema de mestrado? Em que área, Heloísa? Bota no chat aí para gente. Bota no chat, eu abro o microfone. Fica à vontade, Heloísa. As Elois, as charás. Olha, o Gabriel Freitas também está parabenizando pelo evento, pelo Dia Internacional da Linguagem Simples. Ele é advogado e jornalista e está buscando aprender sobre as ferramentas, né, da linguagem simples para aplicar no dia a dia de trabalho dele. Prazer ter você aqui com a gente hoje, Gabriel. O Thales Cota também está todo orgulhoso do trabalho. Disse que no caso dele, ele acabou de defender o TCC com práticas de linguagem simples. Olha, quantos trabalhos acadêmicos na área de linguagem simples, muito bacana. A gente precisa desses links, pessoal, para botar na biblioteca colaborativa. Esse aí, esse que eu falei, ó, do Thales eu posso disponibilizar. Ele fez, inclusive, foi muito legal, ele fez um vídeo, Thales, bota aí, ele fez um vídeo da defesa, ele gravou a defesa e aí vocês podem assistir a defesa do TCC, né? E aí ele apresenta a ferramenta, ficou bem legal. Olha, que demais, gente. Por favor. Bota aí, Thales, o link do seu YouTube. Ele botou no YouTube, chique esse menino. A Heloísa comentou também que ela está sem microfone, mas faz mestrado profissional em gestão do trabalho no Santa Úrsula, lá no Rio. Olha. Que o tema dela é linguagem simples nos sites do governo do estado do Rio de Janeiro. Ai, que demais! Sensacional, Xará. Sensacional. Excelente, muito bom, gente, muito bom, muito boa a participação de vocês. Eu acho que eu vou aproveitar que vocês estão aqui e vou fazer eu uma pergunta, uma curiosidade que eu fiquei, tanto da Plain quanto da Clarity. Eu queria saber, vocês falaram que os conteúdos são sempre produzidos em inglês, né? Enfim, mas eu queria saber como a gente tem membros nas duas organizações de pessoas de outros países, se existe uma tradução disponibilizada nos sites, se alguém faz esse trabalho, ou essa ideia, pelo menos, ou ainda não? Olha, eu vou responder pela Plain. O que a Plain faz é que no jornal digital, como eu falei, enfim, tem na língua da pessoa que escreveu.
Então, né, tem em inglês e tem no idioma de origem, justamente para poder estimular a divulgação naquele idioma. E o jeito que a Plain deu foi de criar esses, no caso do LinkedIn, né, de criar esses grupos que possam discutir e conversar nos idiomas. E o que a gente está procurando fazer é, por exemplo, nos webinários, ter sempre uma sala, pelo menos em espanhol. Eu sei que a gente quer aqui uma sala em português, né, para a gente conversar em português. Mas, para a gente ter uma sala em português, a gente precisa ter mais membros participando, né? Porque a gente sabe, nós aqui da Rede de Linguagem Simples Brasil, a gente também é uma organização sem fins lucrativos, a gente precisa de pessoas organizando, né? Ajudando a organizar. Mas o desejo, só para finalizar a resposta, Clarice, o desejo de trabalhar com idiomas português, o português ser um dos idiomas, ele existe. Como eu falei para vocês, a organização ela tem como missão aumentar a sua penetração em países de outros idiomas que não o inglês. Então, existe um desejo nessa direção. E estamos indo aos pouquinhos, indo para lá. Na Clarity, a gente ainda não tem esse movimento, infelizmente, do português, sabe? Assim, tem algumas coisas, é um movimento para o espanhol, mas, assim, só para o espanhol. Não tem, assim, nada... teve até um povo lá que tinha um grupo forte do francês que queria criar no francês, né? Tipo, ter inglês, francês e espanhol. Mas não vingou. Na verdade, o pessoal que defende lá o espanhol tem bastante gente, então eles acham que ter no inglês e espanhol, no momento, é o que dá. Porque, assim, você também tem que ficar traduzindo, né? Tem um trabalho aí por trás, né? E como é tudo sem fim lucrativo, é bem complicado, né? Não tem muita infraestrutura, né? Então... Mas é importante dizer também que na América Latina a linguagem simples, né, a linguagem claro, é muito forte. A gente tem um movimento da Colômbia, né, tem um movimento na Argentina, no Chile, e essas entidades, bem, estou falando pela Plain, que eu conheço o mecanismo por dentro, né? E essas entidades estão atentas a isso, né? Então, elas também precisam correr atrás desse movimento, que o Brasil se junta a esse movimento, né? Esse movimento na América Latina já tem mais de 10 anos, então a gente se junta, então elas têm que olhar para a gente também. Né? Também acho. Só que ainda não, né? Enfim, quando eles olham muito para a América Latina, eles acabam olhando para o espanhol. É impressionante, né? Não olham muito para o português, né? Enfim. Verdade, meninas. Não, obrigada aí pelo esclarecimento, mas quem sabe, né? Não fica sugestão a gente tentar fazer um esforço em algum momento, nem que comece de pouquinho, né? Talvez traduzindo. Vocês viram que a presidente da Plain mandou uma mensagem em português para a gente, né? Você vê que o pessoal está disposto lá a fazer um esforço. E ela falou um português, não é? Ela ainda falou um português direitinho. Falou, estava ótimo. Português carioca. Não sei se vocês perceberam, mas foi um português carioquíssimo. Pois né? Porque será quem foi a coach de português dela? Que carioca foi a coach Quem dela? foi que mandou o vídeo, a fala gravada para ela repetir? Aquele vídeo está no LinkedIn da rede, né? E só Clarice, desculpa, queria só aproveitar para fazer um convite, né? Porque a gente está aqui fazendo esse evento ao vivo, que hoje, excepcionalmente, ele é aberto. Normalmente, esse evento ele acontece ao vivo só para quem participa da rede. Então, deixar um convite, né, para as pessoas participarem da Rede Linguagem Simples Brasil. A rede é uma iniciativa que surgiu um ano e meio atrás, mais ou menos, e ela é aberta para qualquer pessoa. Ela tem o principal objetivo de conectar o setor público em torno da linguagem simples, mas ela, né, não é só para o setor público. Eu não sou do setor público, a Clarice não é do setor público, né, até já foi, né, mas não é mais. Então, fica o convite também para quem está nos vendo pelo YouTube, a gravação posterior desse encontro, né, para fazer parte da rede. Vem com a gente. Muito bem colocado, Elô. Bom convite. Antes de fechar aqui, então, gente, o nosso evento está dando o nosso horário. Vou só levantar o último comentário aqui da Fernanda Lemos, que diz que ela é de Rondônia e também está fazendo mestrado sobre linguagem simples. E disse que a inspiração dela foi do curso do Texto Fácil, da professora Maria José Finato, que está aqui com a gente hoje. Então, que bom ver que essa rede está, enfim, produzindo frutos
aí acadêmicos, inclusive, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada por compartilhar, Fernanda. Deixa eu só também marcar a presença aqui, só notar a presença da Ana Lúcia Borges, que está com a gente aqui, do Inmetro, né? Que o Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, se não me engano, não é isso? Falei certo? Né? Que é uma entidade muito importante, né? Muito técnica e que está abraçando a linguagem simples de uma maneira muito estruturada, né? É verdade, Lô. Muito bom ter você aqui, Ana. Obrigada, gente. É um prazer. Eu sempre me emociono, sempre me comovo com esse movimento, sabe? Tão transformador. Lá no Inmetro, no evento que a gente fez essa semana, foi fantástico. O Josiane pode complementar, estava lá, era uma das estrelas. E a gente está realmente conseguindo, né, fazer esse movimento de reflexão, de ação, de transformação e voltar para a reflexão, para a ação. Nesse ciclo, né? Isso está sendo muito, muito bonito e a gente deve isso muito a vocês que estão aqui capitaneando, protagonizando esse movimento. Muito, muito legal mesmo. Parabéns, parabéns. Muito orgulho. Legal, Ana. Muito bom ter você aqui e te ouvir e te ver também pela janelinha. Aliás, muita gente querida aqui, atuante, que a gente já vai se conhecendo, né? Pela rede. Bom, pessoal, é isso. Professora Maria José Finato também queria te dizer... Tem um comentário aqui do pessoal lá de Goiânia, que eles fizeram uma capacitação. Eu estou falando porque eu participo de um projeto lá com eles, a gente está definindo indicadores, né, para sites de serviços do governo, para ver quanto que o serviço está simples ou não está simples, né? Enfim, e aí, em paralelo a isso, eles fizeram uma iniciativa enorme lá de capacitação. E capacitaram, como a Vânia colocou aqui, 900 servidores. Foi bem interessante lá. O Expresso é a solução, é o site deles de serviço, né? Então, é bem, bem legal. Eles fizeram um trabalho... Estão fazendo, né? Foi a primeira leva, assim. Teve muita gente que participou. Professora Finato, não quer dar um feliz dia da linguagem simples para todo mundo, não? Já que você está aí, eu estou vendo sua câmera, eu falei, opa, vamos chamar a professora. Oi, eu estou um pouco escondidinha aqui, tentando acompanhar o encontro, ao mesmo tempo que estou fazendo outras coisas. Então, mas estou muito feliz de estar aqui, de ver tanto progresso e ver como vocês têm avançado, né, em torno dessa causa. Então, agradeço por fazer parte do grupo e adorei a ideia da gente talvez criar um canal sobre os TCCs, né? Que geralmente as pessoas não olham muito para os TCCs. Olham para o mestrado e para o doutorado, e eu acho que a gente tem uma rica produção, né? Aqui mesmo na nossa universidade, semana passada teve um TCC sobre linguagem simples, e realmente eu acho que a gente precisa dar mais luz, né, para esse tipo de produção acadêmica. Era isso, obrigada. Maravilha, professora. Esse TCC, só comentando também, esse TCC que o Thales defendeu lá na UERJ, o pessoal do mestrado acadêmico, o mestrado profissional de medicina, convidou eles para continuar, porque eles fizeram uma aplicação muito legal para o SUS, bem interessante. E aí usou linguagem simples e usou inteligência artificial, ficou bem bacana. E aí o pessoal do mestrado de medicina convidou eles para ir para medicina, né? Para fazer o mestrado lá com linguagem simples, bem interessante. Eles são da computação. Nossa, muito legal essa transdisciplinaridade, né? Sendo feita por bem legal. Simples. Muito bacana. Professora Finato, eu vi seu comentário aqui também, que você acabou de falar, e tinha escrito, os TCCs aos quais a gente tem acesso, a gente tem disponibilizado na biblioteca colaborativa da rede Linguagem Simples Brasil. Eu deixei o link aqui, o link direto aqui no chat também, para quem tiver interesse, tá bem? E quem não mandou ainda, se quiser mandar para a gente, pode mandar que a gente inclui lá, tá? É aberto para a gente acolher o material de todos vocês, pesquisadores, inclusive. Então... Clarice, deixa eu só registrar mais uma presença, desculpa, dou uma de cerimonialista aqui, mas eu queria só registrar a presença do Rogers Pereira,
que ele é da comunidade Bot Brasil, e ele é dos Correios, enfim, eu não sei nem se o Roger tá nos ouvindo nesse momento, mas eu estou vendo que ele está aqui na sala, se ele está em condições de ouvir, mas também queria registrar a presença dele, representando aqui essa grande comunidade que escreve o que os bots, né, o que os chatbots, assistentes virtuais, falam com a gente aí no poder público, né? Então, e em outras, nas empresas de uma maneira geral. Um bom dia da linguagem simples para o pessoal da Bot Brasil. O Roger está aqui, está falando no chat que ele está te ouvindo, Elô, está por aqui. Germina, vou botar minha dissertação, vou colocar hoje, me comprometo a aproveitar o Dia Internacional da Linguagem Simples para disponibilizar lá hoje. Eu só tive acesso a esse material publicado hoje também, então, em minha defesa, tá no tempo. Vamos lá, a Michele também seguindo juntos. É isso aí, Michele. Gente, em função do nosso tempo, eu vou encerrar o evento aqui também, para não atrapalhar a tarde de ninguém. O print da tela, quem quiser abrir a câmera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Adriana primeiro parar a gravação, e aí a gente encerra o nosso encontro, e quem quiser abrir a câmera, fica à vontade para a gente tirar uma foto bem bonita aqui, pode ser? Adriana,